Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 ao verso de número 11. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 ao verso de número 11. Primeira Tessalonicenses 5, do verso 1 ao verso de número 11. Todos acharam? Vamos ler de maneira alternada. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a quem está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar nesse instante, clamar que Deus venha falar ao nosso coração. Deus bendito, nós queremos te dar graças por esse dia. Louvamos ao Senhor por estarmos reunidos em tua casa. Louvamos ao Senhor, a Deus, por poder voltar a esta igreja tão amada e ao convívio, ao conforto do nosso lar, para declararmos os teus poderosos feitos, declararmos os teus poderosos planos e a maneira soberana pela qual o Senhor tem conduzido a história do teu povo e particularmente a história de cada um de nós. Nós louvamos ao Senhor por tudo. Agradecemos ao Senhor porque em meio às tempestades, em meio aos desafios da nossa vida, o Senhor tem demonstrado o seu poder, o seu cuidado, a sua ação e de modo algum tem nos desamparado. Nós louvamos ao Senhor por isso. Pedimos que nessa manhã teu Santo Espírito venha falar a cada um de nós e venha nos alimentar para que saiamos daqui nutridos pela santa e poderosa palavra de Deus. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Vamos dar uma rápida reprisada no que nós já vimos e tem aí um índice do que nós estudaremos. E na verdade a primeira parte nós já estudamos, né? Falamos sobre o que é escatologia e como ela é dividida, a perspectiva escatológica do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a escatologia e o Espírito Santo, a tensão entre o já e o ainda não, a morte física, a imortalidade e o estado intermediário. Primeira parte do nosso estudo nós já tratamos aqui naquelas aulas que nós tivemos nos meses passados. A partir de agora nós vamos para essa segunda etapa do nosso estudo, que é a expectativa da segunda vinda, que é o estudo de hoje, os sinais dos tempos. Os sinais em particular, os sinais dos tempos são aqueles que alcançam a toda a humanidade desde que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Os sinais em particular são aqueles que vão acontecer isoladamente, mas ao mesmo tempo com impactos e proporções que vão ser vistas por outros. A natureza da segunda vinda, as principais posições do milênio, e aí nós temos muitos debates em torno dessa questão, a ressurreição do corpo, o juízo final
e a punição eterna. Então nós vamos agora iniciar, e se Deus quiser não vamos ter interrupção, assim eu espero, a expectativa da segunda vinda de Cristo Jesus. Pois bem, a segunda vinda de Cristo, irmãos, ela está no centro das nossas considerações sobre a escatologia cósmica. Sempre que a gente fala sobre escatologia, logo nós estamos falando sobre a vinda de Cristo, os últimos dias na terra, os últimos momentos, a preparação para a vinda de Jesus. Só que em torno disso há muitos elementos que nós estamos analisando, mas a vinda de Cristo é o principal elemento do nosso estudo escatológico, porque Cristo veio para inaugurar o seu reino, mas ele vem novamente para introduzir a consumação daquele reino. E uma coisa interessante na Bíblia Sagrada, que é inclusive algo muito difícil de se entender, é o aspecto de que o reino de Deus já foi introduzido, o reino de Deus já é estabelecido na terra, ao mesmo tempo que a Bíblia fala de um reino vindouro. Então, nós vamos ver sempre esse dilema. Deus reina, mas ele ainda reinará plenamente. E aí você tem alguns dilemas em torno disso. Espera aí, Deus está reinando agora parcialmente, depois vai reinar totalmente? Ele é soberano e reina sobre todos. Como é que isso funciona? Olha, a Bíblia apresenta um reino que veio, que foi inaugurado, mas também um reino que será estabelecido para todos sempre. Embora para nós pareça ser difícil de compreender, e de fato é, mas o que nós devemos entender com isso é a maneira pela qual a Bíblia está mostrando que haverá ainda um tempo muito melhor e superior ao que nós estamos vivendo hoje, aonde não haverão mais reinos, aonde não haverá mais reis, aonde não haverá mais deuses criados e construídos pelas mãos humanas, mas o único Rei e Senhor, o único poderoso Deus e absoluto vai dominar e reinar sobre aqueles que o temem verdadeiramente e foram remidos e salvos e estarão diante dele. Então, esse reino de Deus, que já foi inaugurado por Cristo, haverá de ser consumado quando Cristo vier. Por causa disso, então, nós agora vivemos entre as duas vindas. Nós olhamos com alegria para a primeira vinda passada, ao mesmo tempo que nós aguardamos com ansiedade o retorno da vinda prometida. Nós vivemos no meio das duas vindas, a vinda passada e a vinda definitiva e futura que acontecerá com o clangor, conforme diz a Bíblia Sagrada, de trombetas, com ressoar de alaridos, de trombetas, com o anúncio poderoso de que o Mestre, de que o Senhor está voltando. Por causa disso, então, essa expectação, ou seja, esse anseio para saber quando será a vinda de Cristo, como ela será, ela é um dos aspectos, um dos elementos mais importantes da escatologia. É a observação daquilo que Cristo disse sobre a sua vinda, ou a previsão da vinda de Cristo. Conquanto que nós não podemos elencar, ou enumerar, melhor dizendo, quando isso acontecerá. Ao longo da história da igreja, você vai encontrar dezenas, se não centenas de milhares de tentativas de datar a vinda de Cristo. Seja por milênio, seja por época, seja por geração, seja por coisas que estão acontecendo no mundo, você vai encontrar muitas pessoas tentando fazer uma contagem assim, tal ano Jesus vai voltar, no milênio tal vai acontecer isso, mas todas essas tentativas foram frustradas, as que até agora foram feitas, bem como as que estão sendo feitas para o futuro certamente serão frustradas, porque o dia e a hora ninguém sabe. Ninguém sabe, o próprio Cristo disse isso. Vocês vão ter sinais, vocês vão ter avisos, só que esses avisos são avisos de alerta para que vocês se preparem, porém o dia e a hora ninguém sabe. Eu vou fazer uma comparação assim, um pouco esdrúxula, mas é como uma doença que nós muitas vezes adquirimos. Há aquelas doenças que nos sobrevêm e aquelas que nós adquirimos. Você costuma ter um hábito mau, né? O hábito de fumar, um hábito de beber, tem um hábito de comer excessivamente doce, ingerir glicose, e aí você recebe aquele aviso, olha, se você continuar assim, você poderá desenvolver, ou você certamente vai desenvolver um problema no pulmão, um problema no seu pâncreas, você vai ter problema na insulina e tudo mais. A pessoa, não, mas isso vai demorar muito, né? Realmente,
Algumas pessoas só adquirem diabetes no final da vida, mas outras ainda jovens já estão sofrendo problema de diabetes. Alguns só adquirem um problema de pressão alta no final da vida, outros logo cedo adquirem. Não tem como prever quando o seu corpo vai reagir a essa bomba de coisas que você está tomando e vai trazer problemas para a sua saúde. Não tem como prever. Pois bem, a Bíblia Sagrada nos dá vários avisos da vinda de Cristo, mas ao mesmo tempo ela é muito incisa em mostrar que ninguém deve contar ou medir para tentar estabelecer uma data, porque todos nós vamos nos frustrar. Afinal de contas, a Bíblia vai dizer também em Eclesiastes que não há nada novo debaixo do sol. Então, o que acontece hoje já aconteceu no passado. Bem verdade é que vem acontecendo numa quantidade, numa proporção ainda maior. Mas, por exemplo, a prostituição é uma coisa nova? Não é. Você tem na Bíblia Sagrada, lá, já no livro de Gênesis, exemplo de prostituição. Homicídio. Meu Deus do céu, quanto homicídio. Hoje, por qualquer coisa, né, as pessoas estão matando. Eu assisti domingo passado, foi domingo passado Dia das Mães? Não. Foi no outro, né? No outro domingo. Um cara aqui no sítio em Arco Verde matou o irmão a facada na frente da mãe, no Dia das Mães. Ele disse, é para acabar com o coração dessa mulher o resto da vida. No Dia das Mães, um filho matar o outro. Logo, né, o comentário de todo mundo e a minha perspectiva também. Meu Deus, isso é o fim do mundo. Um irmão matando o outro, ainda mais na frente da mãe. Mas lembre que já no início do mundo, um irmão matou o outro na frente dos pais, praticamente. No terreiro de casa. Saíram para entregar sacrifício e um vai e mata o outro. Ora, não há nada novo debaixo do sol. Agora que a proporção pela qual as coisas vão acontecendo é inegável que é muito maior do que é antes. E fatos novos que não existiram no passado que vão surgindo. Mas isso serve para nos alertar de que não adianta marcar o dia nem a hora. Apenas nos preparar e viver cada dia como se fosse o último para a volta de Jesus. Por isso que Paulo fala, ou a Bíblia fala, sobre os sinais dos tempos. Lá em Mateus 16, versículo 27, nós vamos perceber que Jesus vai ensinar que ele virá com os seus anjos na glória de seu Pai. Então, o aviso do seu retorno é dado. Jesus também fala ao sumo sacerdote, ele viria, ou que este veria, o Filho do Homem sentado à destra poderosa de Deus, vindo com as nuvens dos céus. Lá em Marcos capítulo 14, versículo 62. Nós vamos perceber também que Jesus fala aos seus ouvintes para vigiar, porque a sua volta aconteceria em dia, em hora que eles não esperam. Mateus 24, que é um texto que nós vamos analisar mais à frente, é muito categórico em dizer isso, né? Vigiai. O dia e a hora ninguém sabe. Então fiquem atentos. Por isso, inclusive, eu creio que Jesus não disse a data que ele ia voltar. Sabe por quê? Se Jesus dissesse que ia voltar no ano 2065, do jeito que nós somos, irmãos, conhecendo nós, eu digo a vocês, até o ano 264 nós ficaríamos no mundo, e quando fosse no ano 265 a gente voltaria para a igreja. Porque é assim que infelizmente muitos fazem. Eu conheço muitas pessoas que um dia estiveram na igreja, tiveram contato com o evangelho, ouviram falar sobre a volta de Jesus, mas assim, se esfriam na fé rapidamente, né? Esfria na fé, se desvia, vai para o mundo. Aí quando acontece assim alguma coisa extraordinária, aí diz, meu Deus, eu preciso voltar para a igreja. Preciso voltar para a igreja. Claro que uma vez que nós somos salvos, nós estamos guardados na mão do Senhor, a perseverança dos santos é uma coisa que vai marcar a nossa vida, mas o Senhor sabe a nossa estrutura. Ele sabe o quão tendenciosos nós somos a esmorecer, a desanimar, a deixarmos de congregar. Já pensou se ele diz o dia que ele vai voltar? Duas coisas poderiam acontecer. Ou a gente viveria angustiado, porque ele está acabando nossa vida, está acabando nossa vida. Ou a gente viveria descansado. E quando fosse nas últimas, como todo bom brasileiro faz, nas últimas a gente dá um jeitinho e entra na igreja e volta para o caminho do Senhor. Ele não deu data, apenas sinais para que nós estejamos atentos. Por causa disso, então,
nós vamos perceber lá em João 14, versículo 3, Jesus dizendo o seguinte: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a redenção se aproxima. Agora, uma coisa interessante aqui. João, no capítulo de número 14, vai tratar sobre alguns elementos, alguns sinais que vão anteceder a vinda de Cristo. Aí ele vai dizer: quando isso começar a acontecer, erga a cabeça de vocês, porque a vinda de Cristo está voltando. Ora, muitos sinais dos que João fala, dos que Paulo fala, dos que o próprio Cristo fala em Mateus capítulo 24, já aconteceram. Alguns, inclusive, aconteceram lá no período da igreja primitiva. Não todos, é claro, porque muitas profecias foram dadas depois ou no período da igreja primitiva para a igreja futura. Mas muita coisa já estava acontecendo. Tanto que Paulo vai até fazer exortações, irmãos, vão lembrar, que muitos irmãos estavam abandonando tudo, deixando de trabalhar, esperando Jesus voltar. Aí Paulo vai dizer: não, irmãos, não é assim. Não é assim. Porque o Senhor virá, é verdade, mas a gente não vai contar o dia que ele vai voltar. Então vamos continuar nossa vida normalmente, aguardando ansiosos, mas não vamos parar, não é assim que funcionam as coisas. Porque estava acontecendo tantas coisas já naquele tempo, que os irmãos disseram: oxe, ele vai voltar logo. Ele morreu, mas já está bem pertinho de voltar de novo, é só alguns tempos. E veja, por que que João vai dizer que quando começar a acontecer sinais, devemos erguer as cabeças, porque a redenção está próxima? A ideia aqui é muito clara: estejamos com o nosso pensamento, com a nossa visão e com o nosso coração sempre predisposto para o céu. Sempre predisposto para o céu. E se tem uma coisa que nós muitas vezes nos esquecemos, é do céu. É da volta de Cristo. É da vida eterna. Porque nós estamos tão arraigados com este mundo, e somente na hora do sofrimento, da aflição, que diz: Senhor, volta logo. Senhor, volta logo. Senhor, tem misericórdia. Porque nós muitas vezes estamos tão agarrados e emaranhados com essa terra, com esse mundo, que nós não pensamos no novo céu e na nova terra que o Senhor tem preparado para nós. Por isso, João vai dizer: erga as vossas cabeças, porque a redenção se aproxima. Nas epístolas de Paulo, nós vamos encontrar também muitas recomendações sobre a vinda de Cristo e os sinais da vinda de Cristo. Nós vamos depois elencar eles mais detalhadamente. Hoje é apenas a expectativa desses sinais. Nós vamos perceber que Paulo tem uma consciência muito vívida de que a volta do Senhor é próxima. Tanto que nós lemos aí em 1 Tessalonicenses 5, versículo número 2, que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Paulo está dizendo para que nós estejamos preparados, prontos, porque nós não sabemos a hora. Paulo vai dizer em Filipenses 4:5, perto está o Senhor. Lá em 1 Coríntios 4:5, que eu já preguei aqui, Paulo vai dizer que nós nada devemos julgar antes do tempo, até que venha o Senhor, a qual trará não apenas plena luz às coisas ocultas das trevas. Então Paulo tem essa consciência de que Jesus vai voltar logo. Ele está perto, ele vem como ladrão da noite, e ele vai trazer à luz todas as coisas que estão ocultas. Tudo aquilo que está em treva vai ser revelado quando Jesus voltar. Por isso que, inclusive, no último dia, muitos vão dizer: Senhor, Senhor. Ele vai dizer: afastai-vos ou apartai-vos de mim. Porque nessa hora, Jesus vai trazer tudo aquilo que está escondido, ocultado, guardado, à plena luz. À plena luz. É muito engraçado quando começam a surgir escândalos no Brasil, né? E assim, irmãos, não virou mais novidade, né? Escândalo político no Brasil não é uma novidade. É algo esperado, ou de 4 em 4 anos, ou todo ano, pelo menos, tem que ter algum grande escândalo político. Já virou rotina, notícia de matéria rotineira no Brasil. E aí, quando de repente descobrem um sistema, alguma coisa, como está acontecendo agora com esse Banco Master, né? Quando descobrem um sistema, quando descobrem alguma coisa de corrupção e tal, aí começam as delações, os vazamentos disso tudo, fica aquela tensão, porque quem está com o rabo preso fica com medo do áudio ser vazado, da conversa surgir, da conversa ser espalhada. Ora, haverá muitas coisas, e há, na verdade, muitas coisas que os homens fizeram e fazem, estão em ocultos, mas que no grande dia do Senhor nada disso ficará guardado.
Tudo será descortinado, descoberto. Por isso que Paulo vai dizer que ele vai trazer plena luz às coisas ocultas das trevas. Não apenas no aspecto de que Deus vai julgar todas as nossas obras, mas no aspecto também de que todos os seus propósitos serão claramente vistos, claramente demonstrados com a sua volta. Então Paulo é claro em falar sobre a vinda de Cristo. As epístolas gerais também falam sobre a vinda de Cristo. Então você tem Cristo falando sobre a sua vinda, Paulo, que é um dos maiores escritores do Novo Testamento, falando sobre a vinda de Cristo, e as epístolas gerais, que são aquelas, né, Hebreus, Tiago, o próprio Apocalipse, querendo ou não, é uma epístola geral, 1 João e outros mais, falando sobre a vinda de Cristo. Lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 28, nós vamos encontrar o autor aos Hebreus dizendo o seguinte: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado aos que o aguardam para salvação. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Tiago também vai falar de modo muito semelhante quando diz: fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Pedro, na sua primeira carta, na sua segunda carta, também enfatiza isso. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa da glória. E 1 Pedro, ou 2 Pedro 3,10, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Mesma coisa que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 4. O Senhor virá como ladrão à noite. A ideia aqui é muito clara. Ele vai vir em hora inesperada. Quando você estiver no seu sossego, ele vai vir. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus 24, naquele dia muitos vão se casar e dar em casamento, vão comer, vão beber, vão se regozijar. De repente, sobrevirá repentina destruição. E é bom que a gente lembre que essa repentina destruição, essa repentina vinda de Cristo, não é como aquelas que são ilustradas. Eu até procurei uma imagem para colocar na capa do slide, mas eu não achei nenhuma imagem que fosse fidedigna à ideia que a Bíblia Sagrada traz. Por quê? Nem tem como retratar isso. Às vezes, a imagem que nós temos da vinda de Cristo, né, é assim, uma grande nuvem, de repente um homem de branco vindo com milhares e milhares de outros homens de branco vindo atrás, e a gente vai vendo de longe, de repente vai aumentando, chegando perto, é o Senhor. As imagens que retratam muitas vezes é essa, né? Um grande clarão que vai aparecer lá na cidade, e de repente vai se espalhar e todo mundo vai começar a ver que o clarão passando, o que é isso, o que é isso? Como se a vinda de Cristo tivesse uma magnitude territorial muito limitada, que precisa ir se espalhando e tal. E aí até onde vem a ideia do arrebatamento secreto, depois eu vou tratar sobre ele. Então, alguns viram, mas outros nem perceberam. A Bíblia é clara em nos dizer que todo olho verá quando Jesus vier. Ora, se essa vinda de Cristo vai ser vista por todos, e se a Terra, inclusive, é redonda, nós não somos terraplanistas, a Terra é redonda, só há uma maneira de Jesus voltar e todos espalhados em toda a face da Terra, que não é plana, mas é redonda, verem, se ele vier com um poder, com uma majestade, com uma glória que supere o tamanho da galáxia que nós estamos inseridos. E assim será a vinda de Cristo. E assim será. Não vai ser uma coisa assim, pontual, que algumas pessoas vão dizer, eita, olha, todos vão ver. De maneira que será uma vinda muito gloriosa. Por isso que não tem imagem que represente bem. Porque ninguém consegue dimensionar a proporção que isso será. Imagine o Rei da Glória. Aquele que é pai de todas as galáxias. Eu não estou falando de um planetinha, que o planeta Terra é um planetinha numa galáxia, num sistema solar, composto por outros planetinhas também, mas que está inserido em um universo que tem, sei lá, centenas, dezenas, milhares de outras galáxias. E esse
que é o rei da glória de tudo isso, vai vir para buscar o seu povo, para redimir esse cosmos, essa terra. Não tem como escapar da sua presença, irmãos. Não tem como não visualizar isso. Por isso que Paulo vai avisar, Pedro vai avisar, Tiago vai falar sobre isso, e você vai encontrar isso também no próprio João. João vai dizer, lá na sua primeira carta, capítulo 2, versículo de número 28, que aqueles irmãos devem permanecer firmes, a fim de que, quando ele se manifestar, eles possam ter confiança. João vai exortar os irmãos a terem firmeza, para que quando Jesus volte, eles estejam confiantes e não estejam afastados do caminho. Mais adiante, 1 João 3, versículo de número 2, ele vai afirmar que quando Cristo aparecer de novo, nós seremos como ele, uma vez que o veremos como ele é. Então será uma vinda gloriosa, mas também será uma vinda que vai nos transformar. Nós seremos transformados pelo impacto da sua vinda. Um sentido similarmente forte à expectação da volta do Senhor vai aparecer também em Apocalipse. Apocalipse 1:7. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Lá em Apocalipse 3, versículo 11, vai dizer à igreja de Filadélfia: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E em Apocalipse 22, versículo 20, fala que Jesus virá. Ora, a Bíblia é muito clara em nos apresentar a vinda de Jesus. O próprio Cristo, seus apóstolos, os evangelistas, todos os livros da Bíblia Sagrada no Novo Testamento apontam para a volta de Jesus Cristo. E a nossa expectativa hoje? Essa expectativa dita por Paulo, pelos apóstolos em gerais e pelos evangelistas, também deveria marcar a igreja de Cristo hoje. Porque se essa expectativa marcasse a nossa vida hoje, certamente nós não seríamos tão sonolentos na nossa espiritualidade. Lembre aquilo que Lucas 12, versículo 45 diz, naquela menção, né, do servo infiel, na parábola que Jesus conta: meu senhor tarda em vir. O servo infiel, achando que o Senhor tardava em vir, resolve não aplicar-se diligentemente aquilo que lhe foi ordenado. Por causa disso, então, é pego de surpresa. E é duramente repreendido por causa disso. E tantas outras passagens bíblicas nos apresentam essa realidade. De pessoas que não estavam atentas àquela menção das 10 virgens, com as lâmpadas, com as lamparinas, despreparadas para a chegada do noivo. Então, a Bíblia traz muitas menções sobre nós estarmos na expectativa, no aguardo, na expectação. Não apenas quando surgiu uma guerra. Não apenas quando acontecer algo. Porque veja, a guerra lá de Israel com o Irã, né? Parece que deu um esfriado. Pelo menos eu não vi muita coisa esses dias. Parece que deu uma esfriada, né? Aqueles ataques mais fortes, parece que deu uma aliviada, aquela coisa toda. Aí já aquela calmaria. De repente começa de novo, as pessoas começam, né? Texto bíblico, era fim do mundo, guerra, sobre guerra, Jesus vai vir. Mas a guerra cessa, as pessoas acalmam. Veio a pandemia, todo mundo, meu Deus, isso é o fim do mundo, isso é o sinal dos tempos, isso é um sinal visível das pestes. E eu não tenho dúvida de que a pandemia foi um sinal muito claro daquelas pestes que o próprio Cristo Jesus anunciou. Afetou não apenas um país, mas afetou o mundo inteiro. Foi um sinal muito claro, de que de fato Jesus está perto de vir. Só que, o que é que aconteceu pós-pandemia? É verdade que muitas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho, pela graça do Senhor. Mas, por outro lado, outras pessoas esfriaram na fé, se acostumaram a assistir o culto online. Se acostumaram agora a ver a vida de maneira muito independente, sem prestação de contas, sem compromisso com nada. Ora, perceba que os sinais dos tempos, eles são para nos alertar, mas eles não vão converter as pessoas. Eles alertam, mas não convertem. Porque quem converte é o Espírito Santo de Deus. Uma das coisas que eu fico assim, às vezes, abismado, né, especialmente nesse contexto hospitalar, é ver como
os médicos são extremamente capazes de encontrar problemas e, ao mesmo tempo, de solucioná-los através de cirurgias minimamente invasivas e procedimentos muito detalhistas. Eu estava conversando com a médica que fez o procedimento do coração do Benjamin, e ela explicando, né? Fez aquele desenho de novo para nós, explicou e mostrou e tal. Aí foi fazer a primeira cirurgia, deu errado, não deu certo. Aí ele saiu do bloco cirúrgico sem sucesso na cirurgia. Aí remarcou a cirurgia para uma semana posterior, porque eles iam fazer novos exames, avaliar o coração e tudo mais. Quando eles conseguem colocar a válvulazinha no coração dele, eles descobriram que ele tinha uma tetralogia de Fallot do Oriente. Era totalmente diferente. A tetralogia de Fallot é a mesma, mas a classificação do Oriente não era algo previsto por eles nos exames, porque não tinha sido demonstrado. Mas aí outra médica, ela mais experiente, foi por outro caminho, pegou outra artéria e conseguiu perceber essa deficiência e colocou o stents por outro canal, né? Por outra via. E é só, infelizmente, era uma tetralogia, falou do Oriente, a gente não esperava que fosse do Oriente, a gente foi na via comum, por isso que não conseguimos colocar o stent por onde normalmente se faz. E aí aquela coisa toda, a mulher explicando como ia ser o funcionamento, como ia ser as próximas cirurgias, quando ele crescer um pouquinho mais e tudo mais e tal. E aí ela foi para o bloco cirúrgico, eu e minha esposa dizendo, Deus te abençoe, doutora, que Deus lhe use, e que você possa trazer nosso filho de volta. Só, nós vamos fazer tudo para trazê-lo de volta. Há um risco muito grande, vocês sabem, se a gente errar o procedimento e bater numa outra artéria e de repente começar um sangramento, isso pode gerar uma lesão, sei lá, ela falou o nomezinho lá, e ele pode não resistir. É muito perigoso, mas vamos fazer de tudo para que ele volte. Eu disse que Deus abençoe, e a gente, né, aquela coisa, vamos pedir boas energias. Aí eu logo entendi, né? Depois eu fiquei sabendo também, né? Infelizmente, boa parte dos médicos que fazem procedimentos tão minuciosos, tão invasivos, não acreditam em Deus. Ora, como é que pode, irmãos, um indivíduo observar a complexidade de um coração e não acreditar em Deus? Como é que pode alguém observar um pequeno órgão tão pequeno, especialmente de um bebê, mas com tantas divisões, com tantas coisas, olhar o funcionamento daquilo dali e não acreditar no Senhor? Paulo vai dizer isso em Romanos. Tais homens são indesculpáveis, pois tendo conhecimento de Deus, não o confessaram, mas o negaram, não deram glória a Deus dentro de tudo isso. Perceba, milagre, sinais, evidências, não converte as pessoas. Porque se fosse assim, todos os médicos deveriam ser os mais crentes da terra. Há muitos médicos crentes, muitas enfermeiras. Uma coisa que eu descobri lá na UTI é que boa parte das enfermeiras, desta enfermagem, né, creem muito em Deus. E eu conversava com o Alex assim, pai, nós todos os dias vemos aqui milagres acontecer. E é verdade, irmãos. E é verdade. Entra a criancinha ali com eu vi uma criancinha chegando na UTI com 400 gramas. Menor do que uma garrafinha de Coca-Cola. Uma garrafinha de água mineral. 400 gramas. E eles botam vem dentro de uma bolsa, entuba aquele negócio todo e o menino se desenvolve com... Esse dia eu estava lá, chegou uma criancinha com mais ou menos 1 ano, foi visitar as enfermeiras que cuidaram dele, porque ele nasceu prematuro, passou bem uns 6 meses na UTI e está vivo, está bem, está caminhando, desenvolvendo. Outros chegam grandes, só precisa ganhar uma coisinha ou outra, morre, não resiste. Eles veem milagre todos os dias, mas não acreditam. Muitos, né? Não acreditam em Deus. Então, a mesma coisa acontece com os sinais dos tempos. Está aí estampado para todo mundo ver. Tem alguma coisa errada acontecendo na humanidade. Todo mundo contesta isso, todo mundo atesta, melhor dizendo isso. Todo mundo sabe que a humanidade não está normal. Está vendo o que está acontecendo no mundo afora. Mas mesmo assim, não há uma conversão em massa. Porque as pessoas, mesmo tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Então, nós que já fomos salvos pelo Senhor, devemos agir diferente. Devemos ter uma atitude diante da vida de Cristo. E qual é a atitude que a igreja deve ter em relação à segunda vinda de Cristo? 3 questões aqui para nós concluirmos essa
essa segunda parte introdutória de hoje. Primeiro, nós devemos aguardar com grande expectativa. Vamos agora para o texto, analisar esse texto rapidinho de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Como será a vinda de Cristo? Paulo vai dizer: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. O tempo é desconhecido e será repentino e inesperado. Devemos aguardar com expectativa, porque será um tempo desconhecido, repentino e inesperado. Também será um tempo de aparente paz e segurança. 1 Tessalonicenses 5,3: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz, e de modo algum escaparão. Nós ficamos numa sala de parto e seria cômico se não fosse trágico. Te prepara, Patrícia, Eduardo, está chegando a hora de vocês. E naquele processo eu até coloquei no grupo da igreja: irmão, o Jesuíno vai ter menino agora. Lembra que eu coloquei? Acho que era umas 8 horas da manhã. Aí fomos para a sala de pré-parto no segundo andar. Aí aquela sala, aquele monte de mulher. Há umas cabidezinhas assim dividindo, umas cortinazinhas de plástico dividindo assim, para ninguém ver, porque algumas mulheres tinham parto normal ali, para a gente não ficar vendo, né? Mas era um monte de mulher. E a sala dava acesso ao bloco cirúrgico lá na frente, para as que iam ter por via cesárea, né? E a gente ficou lá um tempo, porque a gente foi para o bloco cirúrgico, dizendo, ficou na maca. Quando o cirurgião foi colocar, o anestesista foi colocar anestesia geral, chegou um caso urgente que precisava de uma vaga na UTI, aí eles conversaram com a gente pedindo para segurar um pouquinho mais, porque o caso que estava chegando era mais urgente. Aí volta nós para essa sala, esperar uma vaga na UTI para poder fazer a cesárea, que foi feita já no domingo à tarde, né? E aí, durante esse período de 9 da manhã até o que acho que 2 horas da tarde, a gente ficou naquela sala de preparo. Menino, eu digo dizendo, você não inventa ter menino normal, não. Deixa, se bem que Benjamin veio fechar a fábrica, mas olhe, pelo amor de Deus. Vocês se preparem, viu? É zoada. E eu lembro que algumas técnicas de médicos dizem assim, é a hora da bruxa, né? Porque algumas mulheres realmente, de tanta dor que sentem, perdem completamente a noção. A irmã Vânia Macário é experiente nisso aí, né? Algumas são mais tranquilas, né? Mas algumas, né, irmã, não perdem a noção, diz coisas assim. E tinha uma lá que gritava, que eu dizia, eu me arrepiava só de escutar o uivo e grito da mulher. Fala, meu Jesus, tem misericórdia dessa coitada. Tem misericórdia dessa coitada. Sai de mim, pelo amor de Deus. Meu Deus, ela gritava. E eu me arrepiava, dizia, meu Deus, tem misericórdia dessa coitada. Jesus amado. Aí Jesus foi ter Benjamin na sala de cirurgia e tudo mais. Depois, né? Depois que a gente voltou da sala de cirurgia e tal, aí tava aquele silêncio na sala, né? Porque a mulher já tinha tido o menino. Já tinha ganhado o menino e tal. Mas não tem como escapar não, irmãos. Não tem como escapar. Engravidou, vai ter que ter. Não tem escapatória. Ou cortando, ou gritando, vai ter que sair de todo jeito. A Bíblia diz, de modo nenhum, como as grávidas vão escapar. Alguns acham que podem até escapar da justiça humana, né? Dá um jeitinho, foge para cá. Mas do juízo de Deus, ninguém vai escapar. Todo mundo vai ter que passar. Então será repentina e inesperada. Vai ser em tempo de aparente paz e segurança. Vai ser inescapável, versículo número 3. Mas ao mesmo tempo, será um dia de glória e de terror ao mesmo tempo. Nós que somos salvos, temos certeza de salvação, vamos dar glória a Deus. Vamos ser transformados para estarmos eternamente adorando o Senhor. Outros, por outro lado, estarão em pânico, em terror, porque será o grande dia do juízo do nosso Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é aguardar com expectativa. Segundo, aguardar com profunda vigilância. Versículo de número 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Paulo se referindo à igreja de Tessalônica, vocês não estão ignorantes a esse assunto, vocês já sabem. Então,
Não fiquem despreparados para que sejam pegos de surpresa. Vocês já foram avisados. Vocês já sabem mais do que o mundo que Jesus vai voltar. Então permaneçam preparados para que vocês não sejam pegos de surpresa. Então a vigilância é o resultado de uma transformação espiritual. Aqueles irmãos deveriam entender que porque foram transformados e agora eram filhos de Deus, deveriam estar preparados para a vinda de Cristo. Mas essa preparação não devia ser por um dia, por um tempo apenas, deveria ser constante. Verso número 6, assim pois não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiemos e sejamos sóbrios. Deve ser constante a nossa vigilância. Eu não devo ser um pouco crente hoje, um pouco menos crente amanhã. Dia após dia eu devo viver em constante vigilância. E a Bíblia diz isso, né? Vigiai e orai. O espírito é pronto, mas a carne é fraca. Então não desanime, não baixe as armas. A necessidade de ser sóbrio e a necessidade de vigiar está incluso nessa vigilância constante. Eu preciso estar sóbrio e vigiar. Eu preciso entender e preciso estar pronto e preparado para a volta de Cristo. Terceiro e último lugar, a igreja deve aguardar com sólida confiança. Com sólida confiança. Assim como a mulher grávida vai ter que dar à luz, a igreja nesse mundo passará pelo último dia, pelo juízo final, ou melhor dizendo, pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Não tem como escapar e a gente deve aguardar com sólida confiança. Como? Não como espectadores passivos. A gente não apenas está aqui para assistir o desdobramento da história e aguardar o seu desfecho final. Nós não somos espectadores passivos. Mas nós devemos atuar como militantes ou soldados nessa milícia. Veja o versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, essa referência dia e noite é para mostrar os que são da luz pertencem ao Senhor, os que são da noite nas trevas não pertencem ao Senhor. Nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Como? Revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Ora, essas palavras parecem muito com Efésios 6, né? É porque Paulo escreveu Efésios e escreveu Tessalonicenses. Então é o mesmo autor. Ele apenas está trazendo de maneira, né, assim, um pouquinho diferente a mesma verdade que ele já havia avisado a igreja em Éfeso. Olha, vocês tenham cuidado, se revistam da armadura de Deus. A igreja de Tessalônica, que Paulo disse, se revistam da armadura de Deus. O que é que isso nos apresenta? Nessa expectativa da vinda de Cristo, nós não somos apenas os que estão olhando, observando. Nós somos aqueles que estão trabalhando para essa vinda de Cristo. Como nós trabalhamos para a vinda de Cristo? Lembrem que, quando nós estudamos aqui sobre a teologia de missões na escola dominical também, eu falei que uma das prerrogativas que o Senhor deu para a sua vinda é: e este evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Ora, se o evangelho vai ser pregado e a grande comissão foi dada para a igreja, como é que eu e você vamos trabalhar para a vinda de Cristo na propagação do evangelho? Porque quando o evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. Por isso que Paulo vai colocar aqui nós, que somos do dia da luz, como militantes, como aqueles que estão trabalhando, preparados para a guerra, para a batalha. E aí, essa é a nossa situação. Segundo, protegendo nossos corações e nossas mentes em Cristo. A ideia do capacete e da armadura é exatamente a proteção também dos órgãos vitais. A nossa mente e o nosso coração devem estar guardados no Senhor. Para que mesmo em meio aos dias ruins que vão anteceder a vinda de Cristo, para que mesmo em meio às tribulações que nos sobrevirão, nós não venhamos desanimar na nossa fé. Como? Revestindo-nos das 3 virtudes cardeais
O apóstolo Paulo vai nos falar aí da fé, do amor e da esperança da salvação. Mesma coisa Paulo vai falar 1 Coríntios capítulo 13, no seu último verso, né? Agora, pois, restam a fé, a esperança e o amor. E aí Paulo vai falar que desses três, o maior deles é o amor. Interessante que Paulo aqui vai aplicar aquela frase que ele diz lá na igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica agora, a perspectiva de Cristo. A perspectiva da volta de Cristo, melhor dizendo. De maneira que nós devemos ter uma atitude em relação à segunda vinda de Cristo, de aguardar com expectativa, com vigilância, mas também com confiança. Não é, talvez Jesus volte, talvez aconteça. Não, quando Jesus chama João, que estava em espírito no dia do Senhor na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, o texto vai dizer o seguinte: eis que estava em espírito, me achava em espírito no dia do Senhor. E de repente, ele viu o Senhor. E é interessante que uma das primeiras coisas que Jesus vai dizer a João é: o que você vê, você escreve em livro. As coisas que em breve devem acontecer. O Senhor não vai dizer a João as coisas que talvez aconteçam. Olha, há uma possibilidade. Não. As coisas que em breve devem acontecer. Então, a vinda de Cristo é uma certeza. Categoricamente é ensinada como uma certeza. Jesus vai voltar. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas eu devo estar preparado para a sua vinda. A igreja deve estar nessa constante expectativa da volta de Jesus. De maneira, irmãos, que eu e você, ainda que tenhamos coisas nessa terra, ainda que construamos coisas nesse mundo, ainda que tenhamos uma vida, né, sossegada aqui nesse mundo, e não há nenhum problema você desfrutar das coisas desse mundo. É até bom que você que tem condição desfrute mesmo, porque você não vai levar nada e você haverá de desfrutar de algo muito maior na presença do Senhor, se você é salvo, se você é nova criatura. Mas uma das coisas que nós devemos aprender é que tudo aquilo que Deus nos dá nesse mundo não é nosso, é dele, não deve ser endeusado, não deve ser adorado, nem deve ser vivido como se na última coisa sem a qual eu não vivo não existe. Por quê? Nós devemos estar na constante expectativa da segunda vinda de Cristo. Porque quando a gente vive na expectativa, as coisas desse mundo não vão mais nos fazer perder o foco. Por isso que Paulo vai nos alertar tanto para que nós estejamos atentos e preparados para a volta do Senhor. Não seja como um menino que é enganado por um pirulito. Não seja enganado por um pirulito. Eu digo que as coisas desse mundo, aquilo que o mundo oferece para nós, é como o pirulito pop, que a criança vê e quer pegar. Mas o Senhor tem preparado para nós, irmãos, uma cascata de chocolate nobre na sua santa presença, se nós pudéssemos comparar assim. Ele não vai nos dar apenas um pirulitinho que o mundo nos dá. Ele tem mansões com delícias eternas, onde nós poderemos desfrutar eternamente do gozo da sua presença. Então, não deixe com que esse mundo lhe engane e lhe seduza por pouco, porque o Senhor tem muito mais preparado para mim e para você. E a gente deve viver nessa expectativa da vinda de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que nós possamos estar aguardando o seu retorno. Domingo que vem, a gente vai para outra temática e assim vamos avançando cada vez mais no nosso estudo da escatologia. Bom, alguma pergunta, alguma consideração? Então, ficar em pé, vamos orar. Quando eu falar sobre o milênio, vai ter. Se Deus quiser, eu sei que vai ter. Senhor amado, muito obrigado por essa manhã em tua casa, junto com o teu povo, aprendendo tua santa palavra. Obrigado, meu Deus, muito obrigado por estar de volta à minha igreja, juntamente com os meus irmãos, nessa manhã tão maravilhosa, dessa cidade tão bela que o Senhor nos permite viver. Nós louvamos ao Senhor pela vida
pelo ar que nós respiramos, por esse amanhecer, pela saúde que o Senhor nos dá, por tudo que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor. Faz-nos com que, dia após dia, sejamos mais fiéis a Ti. Busquemos mais a Tua presença. Venhamos a nos deleitar na Tua presença. Abençoa a Tua igreja, fortalece a fé do Teu povo e nos traz de volta à noite, com maior expectativa e desejo no nosso coração de adorar e de proclamar os Teus feitos. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém.